Thank
a você no dia de hoje, que nós venhamos ter uma experiência incrível nessa noite, porque Deus é bom, amém? Aleluia, glória a Deus. Aquilo ainda era dor. Mas no terceiro dia a vida reinou. Onde havia morte, agora ressurreição. Tudo Ele transformou. Tudo que vem de mal, você transforma em bem. Não vai me segurar, vai me levar além. Você faz tudo cooperar pro meu bem. Mas no terceiro dia a vida reinou.
Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhes seja acrescentada. Olha como é forte essa palavra. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha que palavra incrível que o Senhor trouxe para a gente hoje. Ele diz que é para a gente ser generoso. A gente precisa ser generoso dentro do nosso coração. E quem convence isso é a palavra de Deus. Quando Cristo é revelado a gente, essa generosidade, ela vem. Ela transborda. Ela transborda em ações, em todos os aspectos da nossa vida. Quem vive a graça sabe como é importante e como é viver essa área de dízimos e ofertas com Cristo. Por isso, quando você for dizimar, ofertar, dizime com entendimento, tá? É com entendimento. Você precisa entender que é para Cristo que você está fazendo. Tudo que você fizer, faça para Cristo. E Ele diz que tudo, o tempo, tudo que é necessário, as coisas, tudo vai transbordar em toda boa obra. Então quer dizer que tudo que você fizer vai transbordar, porque você tem dizimado e ofertado com entendimento que você sabe que é para Ele, e Ele que se responsabiliza. É a palavra que está dizendo isso. Amém? Então agora eu vou passar as formas para você contribuir. Você que vem no presencial, já conhece, na recepção nós temos o gasofilácio. Fica à vontade para contribuir, né, para fazer a sua contribuição. E temos via online, através de Pix, transferência bancária e cartão de crédito, tá? Então, super mega vontade, contribua para o reino de Deus, que Ele vai fazer transbordar sobre você em tudo que você fizer. Creia na palavra, é a palavra que está dizendo, amém? Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que nós temos de transbordar com generosidade, também com dízimos, ofertas, com as nossas atitudes, com o nosso doar, para o nosso irmão. Obrigado, Senhor, porque eu creio que nós somos os frutos de Cristo aqui na terra. E nós sendo frutos, também estamos gerando sementes. E essas sementes estão sendo germinadas em terras férteis, que é o Teu reino. Obrigada, Senhor, porque eu creio que Tu és o nosso provedor. E a Tua provisão, a Tua graça já está liberada sobre as nossas vidas. Porque nós estamos doando com generosidade. Amém, Senhor. Obrigada por esse momento. E a palavra é gratidão, Senhor, porque nós cremos que tudo vem de Ti. Amém? Em nome de Jesus, vamos agora nos preparar para essa palavra maravilhosa vinda direto do trono da graça. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a paz, que a graça e que a bondade esteja sobre a vida de vocês. Amém? Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos glorificar desde já aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus tremendo, Deus poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, falando mais da Tua trajetória, daqueles que expressaram aqui nessa terra a Tua trajetória. Te agradecemos pelo aprendizado, te agradecemos pelo conhecimento que desde já, Pai, Tu estás nos instruindo. Ó Senhor, que aqui de cima dessa plataforma venha sair somente, Pai, coisas do Teu reino. E que aquilo que Tu revelastes a mim, Pai, que Tu venha fazer de mim um instrumento, para que as pessoas, para que os Teus filhos
venham compreender mais e mais de Ti. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém, querido. Queridos, hoje o nosso tema, ele é muito impactante. Eu posso dizer para vocês que esse tema foi uma das maiores experiências que eu já tive aqui em cima dessa plataforma. Foi uma mensagem que ela foi dada a mim, escutando uma pregação da Sara, e ela foi confirmada pós-culto pela boca da pastora Sandra. Então eu disse, é isso mesmo. É isso mesmo, porque a gente que está aqui em cima, a gente tem que ser muito sensível à voz do Espírito Santo. Aquilo que Ele quer trazer para os nossos corações. E o tema da mensagem é Parapente Cristão, um voo com liberdade. Introdução, que é o nosso subtítulo, é Introdução à vida de Paulo. Tema, Parapente Cristão, um voo com liberdade, e o nosso subtema é Introdução à vida de Paulo. Então, para isso, irmão, eu preciso que você se desprenda das coisas secundárias e que você venha navegar juntamente comigo numa história realista, numa história incrível que foi a vida de Paulo. Mas, antes da gente começar a falar sobre ele, eu quero mostrar uma imagem para você, aqui no telão. Não sei se você consegue ver bem, mas isso aqui é um parapente, irmãos. Parapente, né? É uma imagem que para mim fala muito forte. Eu não sei, você quando enxerga essa imagem, eu não sei o que você sente quando vê uma imagem como essa. Vocês têm a segunda imagem também para mim? Olha só. Você consegue ver? Quero que você pense um pouco. O que traz essa imagem para você? O que ela remete para você? Além do mix, né, de sensações que uma pessoa, ao se atirar de um treco como esse, deve sentir, né? Mas relatos, eu andei pesquisando, e relatos de pessoas que já saltaram de parapente, uma das coisas que fala mais alto é a liberdade. Sensação de liberdade. Estar livre. Pessoas relatam que, ao saltar de parapente por minutos, por aqueles minutos que é o voo, as pessoas esquecem de tudo. A única sensação que elas sentem é liberdade. E não tem como a gente falar de liberdade, querido, sem falar da vida de Paulo. Sem falar da trajetória de Paulo. E muitas vezes a gente vai falar aqui em cima, eu vou falar aqui em cima de liberdade. Porque Paulo, ele foi o pioneiro em trazer a mensagem da graça. E graça é liberdade. Então, para isso, a gente vai conversar um pouco sobre esse cara. Quem era Paulo? Querido, todos os livros que Paulo escreveu são muito complexos e detalhistas. Então é impossível a gente, em 45 minutos, falar da vida toda de Paulo. Então eu vou me ater a versículos importantes e de trajetórias importantes que Paulo passou nessa terra e que mostram para a gente a liberdade, querido. Então, Paulo, quem é esse cara? Onde vive? O que come? Quem é ele? Vamos lá. Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, na Turquia. Né? Hoje, a conhecida Turquia foi onde
Paulo ele nasceu e onde ele cresceu. E Paulo era judeu, né, um homem judeu e extremamente religioso. Extremamente religioso. Gente, para a gente entender aqui essa introdução, primeiro eu vou ter que contar a primeira vida de Paulo, tá? Né? A primeira vida de Paulo. Para depois vocês entenderem aquilo que Paulo fez lá atrás. Então, primeiro a gente precisa falar um pouco da trajetória, essa introdução. Paulo era religioso, extremamente religioso, era judeu e era perseguidor de cristãos. Perseguidor da igreja de Deus. Paulo chega a dizer que ele era o melhor perseguidor naquela época. Ele chega a dizer que os seus colegas judeus, ele era o melhor perseguidor. E ele tinha isso fortemente, porque Paulo herdou isso dos pais deles, assim diz a palavra. E ele cumpria, ele fazia jus aquilo que ele fazia antigamente, lá atrás, na primeira vida dele. Lá em Gálatas, o capítulo 1, o versículo 13, hoje a gente vai ler bastante, porque tudo aquilo que eu falar aqui em cima, eu quero ter o amparo bíblico, querido, para você ter essa convicção realmente. Gálatas, o capítulo 1, versículo 13 e o 14, que diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, nessa primeira introdução de Paulo, a gente pôde perceber que ele era um homem rigoroso. Um homem com um vazio enorme dentro dele. E a única vontade que ele sentia era fazer aquilo que os pais queriam que ele fizesse, a tradição. Só que o mais engraçado disso tudo é que Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega as coisas loucas, querido. Para as pessoas que muito sabem, para as pessoas que se acham com muita sabedoria, Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. E quem diria que a gente iria imaginar da pessoa maravilhosa que Paulo foi, quando teve um encontro com o Senhor? Mas a história ela não para por aí. Paulo, com essa vontade insana de perseguir os cristãos, a palavra conta que ele foi até a cidade de Damasco. E foi nessa trajetória, foi nessa ponte de viagem que a maravilhosidade de Deus iria acontecer na vida de Paulo. Foi nessa trajetória até Damasco que ele ia começar a ver quem realmente era o Senhor. A vida dele ia começar a dar uma volta de 360 graus. Paulo, então, ele ia até a cidade de Damasco para inspecionar se lá não tinha mais nenhum cristão. Porque ele tinha sede ainda de perseguir. E nessa trajetória, a palavra conta que veio algo estranho, um brilho muito forte dos céus e cercou Paulo. Cercou. E a palavra nos conta que aquela luz forte que rodeava Paulo disse assim, em Atos, o capítulo 9, o versículo 4 ao 9. Ele caiu no chão ao ver aquele brilho na frente dele. Ele caiu no chão, por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Depois dessa linda experiência que Paulo teve com o Senhor, essa revelação que ele teve, foi algo incrível. Porque esse foi o primeiro contato de Paulo com a graça. Primeiro contato de Paulo com a graça, querido. Naquele exato momento, Paulo iria começar a ser envolvido, a ser cheio pela graça. Só que é aos poucos. Muitas pessoas pensam, quando ouvem a mensagem da graça, pensam que é no estalar de dedos que tudo acontece. Não. É aos poucos. Cada um tem um momento. Cada um tem um momento particular com o Senhor. A revelação da graça acontece de uma forma para mim, mas acontece de uma outra forma para outra pessoa, e assim para outra, e assim para outra. Tudo aquilo que Paulo carregava de destruição, de rancor, de vida vazia, nesse exato momento caiu por terra. Cada um aqui tem uma experiência com o Pai. Uma experiência com o Senhor. Em toda a vida de Paulo, eu tenho certeza que ele nunca esqueceu desse dia, desse momento. Eu nunca esqueci do meu primeiro contato com o Pai. Da minha primeira intimidade com o Pai. Porque é tão lindo. É tão majestoso aquele amor à primeira vista. E Paulo, ele teve isso com o Senhor. A violência que antes Paulo cometia deu lugar ao amor. Onde ele levava a guerra, ele começou a levar shalom. Onde antes Paulo levava a destruição, onde antes Paulo levava a guerra, a destruição, o rancor, a tristeza, ele começou a levar paz. E engraçado que depois disso, Paulo começou a ter liberdade. Liberdade nas suas pregações, nas palavras que ele falava para as pessoas, para os irmãos. Lá em Atos, o capítulo 9, o versículo 28 diz assim: assim Saulo, gente, Saulo era o nome antigo de Paulo, tá? Só para vocês entenderem, para não confundir a cabeça de vocês. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Isso aconteceu posteriormente. Isso aconteceu logo após a primeira experiência de Paulo. Ele ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado daquilo que aconteceu com ele, ele queria que acontecesse com as outras pessoas. A palavra de Deus diz que ele teve liberdade. Ele pregava sem medo. Paulo era corajoso em pregar a palavra de Deus.
Dia após dia, Paulo, com a sua vida nova, levava as boas novas até as pessoas, levava a palavra da graça, que ele chegou a dizer, lá em 1 Timóteo, o capítulo 1, versículo 14. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Paulo, ele foi no mais profundo da intimidade da graça com Jesus. Qual é o tema da UVEC esse ano? Mergulhados na graça. Coisa que Paulo já foi há muitos e muitos milhões de anos atrás. Paulo, ele precisou se permitir ser transbordado para começar, através de Cristo, a impactar outras pessoas. E o mais incrível que eu acho aqui, neste momento, que Paulo teve esse profundo, esse mergulhar, foi que ele evidenciou e exemplificou, queridos, o estar consumado que outrora Cristo tinha falado naquela cruz. O que aconteceu quando Cristo disse, está consumado? Automaticamente o véu do templo rasgou. Ali, a graça já começava. O véu do templo rasgou. O véu do templo rasgou, querido. E com isso, pecado, lei, enfermidade, já não se fazem mais presente na vida dos filhos de Deus. Foi rasgado, foi tirado. Naquele exato momento, e Paulo, ele reforçou isso na sua trajetória. Escuta, foi rasgado o véu. Você não precisa mais carregar nada. Você é livre. Você é liberto. Olha o que ele diz lá em Romanos, o capítulo 8, o versículo 1 ao 3. Romanos, capítulo 8, o versículo 1 ao 3. Portanto, agora não há mais condenação. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que era a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado da carne. Nesse exato momento não existe mais o velho Adão dentro de você. Não carregue mais nada que não é seu, querido. Viva uma vida livre. Você é livre do pecado. Você é livre da depressão. Você é livre da enfermidade. Você é livre. Você é livre da ansiedade. Em nome de Jesus. Isso se chama combo da velha aliança. Pecado, lei, martírio, peso. Quem sabe hoje você está passando por tudo isso,
Porque ainda você está carregando. Qual que é a diferença então, Guilherme, de estar na graça hoje? É que hoje a gente declara e confia. Declara e confia. Declara e confia. Paramos de carregar coisas desnecessárias. Paramos, querido. Paulo, ele foi um exemplo vivo da graça. Ele foi a extensão do real propósito de Cristo. Lá no começo, quando ele entra na cidade de Damasco, vocês lembram que lá no versículo, Cristo disse para ele, Jesus disse para ele que alguém iria dizer para ele o que ele deveria fazer, né? Então ele chegando na cidade de Damasco, uma pessoa chamada Ananias, né? Cristo foi lá, diz: Ananias, vai chegar um homem aí chamado Paulo, e você vai falar para ele das coisas que eu tenho para ele. Mas Ananias disse assim: meu Deus, Senhor, mas Paulo, tem certeza que é Paulo? Aquele que perseguia a gente, aquele que vivia atrás da gente perseguindo? Cristo disse: sim, esse mesmo. É bem esse que você vai encontrar. Então Cristo disse assim, lá em Atos, capítulo 9, versículo 15 ao 16. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Cara, quando eu li isso aqui, o meu coração, ele chorou. Ele se despedaçou de uma maneira, porque vou mostrar para ele a necessidade que ele vai sofrer por causa do meu nome. Naquele exato momento que ele teve a experiência com Cristo, ele já estava ciente daquilo que ele ia passar por causa de Cristo. Mas foi tão incrível o que Paulo ele viveu, que aquilo não foi um sofrimento para ele. Aquilo foi de todo o coração. Aquilo foi de todo o coração. Que se a gente lê, depois eu vou mostrar para vocês uma parte fracionada do que Paulo passou. Mas ele foi corajoso. Através da liberdade que ele tinha em Cristo, ele foi além. 2 Coríntios, o capítulo 11, o versículo 24 e o 27, vai dizer o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e suportei a nudez. Você pensa que a vida de Paulo foi fácil? Hoje,
a gente vive num país que a gente pode falar. Hoje, nessa nova geração, aqui no Brasil, ainda a gente pode proclamar. Sem levar açoite, sem ser apedrejado, sem ser exposto. O que vai acontecer é um irmão te olhar atravessado, só. O máximo que vai acontecer quando você fala da graça é um irmão te olhar atravessado e dizer que não acredita naquilo. Amém. Mas Paulo, ele passou por tudo isso. E ainda, querido, o que eu acho mais incrível é que Paulo, ele foi muitas vezes livre, mesmo sendo preso. Paulo, na maioria da sua trajetória, ele adorou com pauladas. Ele adorou sofrendo açoites. Ele adorou sendo apedrejado. Ele adorou sendo exposto. Ele falava da graça sendo açoitado. E mesmo assim, ele fez de todo o coração. Mesmo assim, Paulo, ele fez de todo o coração, porque ele sabia que Cristo estava com ele. Ele sabia que o Pai estava com ele. Quem daqui nunca viu a história de Paulo e Silas na prisão? Um dos relatos, que numa viagem, Paulo e Silas, numa viagem missionária, quando eles chegaram numa determinada cidade, a palavra conta que uma mulher, uma adolescente, digamos assim, ela estava com um espírito de adivinhações, um espírito, né? Ela estava possessa, digamos assim. E ela começou a alardar a cidade inteira, dizendo, esses dois aí estão vindo trazendo salvação, eles vêm trazer salvação, eles vêm trazer a mensagem do Deus Altíssimo. E a palavra conta que essa mulher, ela falava isso dia e noite. E chegou uma hora que Paulo, ele disse, chega. Pegou a mulher e orou e declarou que ela estaria liberta. E assim aconteceu. Só que a palavra conta que essa mulher, ela fazia muitos trabalhos de adivinhações para pessoas importantes naquela época. E essas pessoas viram que essa mulher foi liberta e acharam o cúmulo do cúmulo. Paulo fazer aquele tipo de coisa. Então, essas pessoas pegaram Paulo, jogaram na praça, apresentaram ele para os magistrados. O que aconteceu? O povo se rebeliou contra Paulo. Rasgaram as vestes de Paulo e Silas e jogaram eles no calabouço, na prisão. Só que é tão maravilhoso que nem na prisão Paulo fechou a boca dele. Nem na prisão Paulo parou de declarar. Outrora, quem sabe eu e você estaríamos com medo, estaríamos desesperados. Quem sabe às vezes murmurando. Paulo não. A palavra conta que perto da meia-noite, Paulo começou a cantarolar, louvar, adorar. E tinha um vigia, que aquelas pessoas colocaram, tu vai vigiar, tu não me deixa ninguém sair daqui. E perto da meia-noite, do louvor, da adoração de Paulo e Silas, o que aconteceu? Alto terremoto aconteceu. E as cadeias, elas se abriram. E aquele homem que vigiava as prisões ficou aterrorizado. Ele disse, meu Deus, fugiram tudo. Foram-se embora. Mas Paulo e Silas e outros prisioneiros estavam lá. Não saíram. E aquela pessoa que estava vigiando, ele pegou
Diz a palavra que um punhal, uma faca, algo para tirar a sua vida. Porque ele pensou, agora acabou para mim. E Paulo, ele disse para aquela pessoa, larga isso. Larga isso da tua mão, que todos estamos aqui. Paulo, a palavra de Deus diz que pregou para aquelas pessoas que estavam ali, para aquele que antes estava vigiando ele. E a palavra conta que todos foram impactados pela palavra. Paulo, na cadeia, conseguiu declarar e conseguiu alcançar. Mesmo preso, Paulo foi livre. Mesmo preso, Paulo, ele teve a liberdade. E quem sabe a gente vendo tudo isso, mas Guilherme, que vida que Paulo teve depois que ele conheceu a graça. Só que Paulo, ele teve uma missão tão incrível, que ele disse assim, queridos, não se assombrem por aquilo que eu estou passando. Olha lá em Efésios, capítulo 3, o versículo 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Cara, Paulo, ele passou tudo que ele passou para que hoje a gente venha conhecer a mensagem da graça. Essa liberdade. Ele passou tudo isso e disse, não desanimem, não. Eu estou passando isso por causa de vocês, para que hoje, futuramente, em 2021, 2022, vocês conheçam a graça. É por vocês. É por você que está em casa. É por você que está aqui. Foi por vocês. Cristo passou o que passou por nós. Paulo passou o que passou, foi por nós. Paulo era um instrumento, querido. Ninguém aqui está idolatrando Paulo, não. Paulo foi um exemplo. Assim como o Pai Nosso, Cristo deixou como exemplo, para a gente conversar com o Pai, assim Paulo foi um exemplo de como é viver uma vida plena, uma vida inteira, na íntegra com a graça. Paulo passou tudo isso para que hoje eu e você tivéssemos consciência da graça. Consciência. E poder muitas vezes saltar de parapente sem medo. Saltar de parapente sem medo. Viver uma vida extraordinária, uma vida abundante com Cristo. Paulo segurou na mão de Cristo e foi, querido. Sem receios, sem nada. Ele teve uma vida leve. Muitas pessoas acham que Paulo tinha vida leve quando outrora ele era um perseguidor. Não. Ele teve uma vida leve, ele teve uma vida livre a partir do momento que ele encontrou o Senhor. Paulo, ele impulsionou essa geração, a minha geração, a sua geração, a continuarmos firmes. A continuarmos firmes, apesar dos apesares. Se Paulo ele desistisse da primeira apedrejada que ele levou, se Paulo ele desistisse na primeira exposição que ele se expôs, muitas vezes hoje, a nossa primeira situação, uma primeira circunstância, a gente pensa em largar tudo.
uma primeira circunstância, a gente pensa em largar tudo. Mas isso cabe à velha aliança, lá atrás. Hoje nós confiamos, hoje nós acreditamos, hoje realmente a gente coloca a nossa fé em ação, verdadeiramente. Por muitas vezes, fazendo essa pregação que hoje eu falei para vocês, eu pensei, poxa, né, cara, o Paulo, ele foi uma versão da graça de Moisés. Já pensou, parou a pensar? Ele só não trouxe uma liberdade física, mas sim uma liberdade cristã, através de Cristo. Ele trouxe o que era certo, o que era verdadeiro, o que era justo, para que hoje eu e você pudéssemos confiar e acreditar. A graça transformou o mal de Paulo para o bem para os próximos. Ele transformou a vida de Paulo, o que era mal, o que era ruim, ele transformou em bem. Ele transformou em bem uma pessoa falha, uma pessoa cheia de erros. Cristo foi, resgatou, limpou e ainda botou para trabalhar para ele, dizendo: filho, vá e leve essa mensagem maravilhosa, que é a palavra da graça. Lá, para a gente finalizar, 1 Timóteo, o capítulo 1, o versículo 16 diz assim: Todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse num modelo para todos quantos haverão de crer nele para a vida eterna. Paulo foi só um exemplo, um modelo, para que hoje a gente pudesse viver tudo isso. E querido, tem muito e muito mais o que Paulo fez. Poderia ficar aqui até amanhã, falando de todas as trajetórias que Paulo teve. Hoje, quero que você, ao desligar o seu celular, o seu meio no qual você está assistindo esse culto, para que você, quando sair aqui da casa, confie mais, acredite mais, se desprenda daquilo que hoje está te impedindo de viver uma vida plena na graça. É real, foi comprovado nesses 45 minutos que a graça, ela é sim aplicável para você ter uma vida extraordinária. Eu convido a você a fechar os teus olhos, eu quero orar por você. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso. Pai, como foi bom passar, Senhor, esses minutos, Pai, falando, proclamando, levando a Tua palavra que é verdadeira, que é o único caminho. Que através de Paulo, Pai, nós aprendemos que quão maravilhosa é a Tua graça. Que quão poder de liberdade é a Tua graça. Quem sabe, Pai, hoje, pessoas que nos assistem, Pai, aqui, estão ainda presas, estão ainda passando por dificuldades, estão ainda, Senhor, sendo impedidas de viver uma vida extraordinária. Mas que essa palavra hoje que foi proclamada aqui em cima, Pai, que Tu faças ser revelada a vida destes.
Sabemos que Tu tem paciência para com a gente. Sabemos que cada detalhe que Tu faz é incrível. Então por isso trabalha na vida dessa pessoa, Pai. Que essa pessoa venha a ser alcançada e venha a se permitir ser alcançada. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que Tu fez lá atrás, que Tu faz hoje. E eu sei que Tu farás coisas ainda maiores e melhores. Obrigado, Jesus. Amém e amém.